Seja o centro, seja o tudo em meu coração. Olá, hoje é dia de Palavra de Vida. Antes, vamos adorar o Senhor com um cântico. Amém. Eu sou o pastor Manuel Nunes e essa é a Igreja Episcopal Carismática. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar? Se você puder, onde você estiver, baixe a sua cabeça e feche seus olhos por um momento. Meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais este dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que chegou à nossa mesa e pelos livramentos que tens nos dado, Senhor. Em nome de Jesus, fala hoje ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir de Ti. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridas e queridos, vamos fazer juntos a leitura da Palavra de Deus. A Palavra de Deus hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Marcos, no capítulo 4, dos versos 26 ao 28. Disse Jesus: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Na palavra de Deus que lemos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Marcos, encontramos mais uma vez
Jesus ensinando à beira-mar, de forma simples, de forma descontraída, onde ele mais gostava de estar, que era junto ao povo, ensinando e falando das maravilhas de Deus àquelas pessoas, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo perspectivas para aquele povo tão sofrido e que já havia muitos deles entregado os pontos, muitos deles já havia desistido até de viver. E Jesus surge como aquele que traz a vida, aquele que renova as esperanças e as forças. Jesus faz assim também hoje. E nós vamos, assim como Jesus, trazer essa reflexão de uma forma um pouco diferente. Eu quero, como Jesus fez naquele tempo, quero também comparar a palavra de Deus que foi lida hoje com algo natural, com algo da natureza. Jesus estava aqui falando sobre agricultura, sobre semeadura, sobre crescimento de plantas, e eu queria também trazer algo nesse sentido. Por isso que eu vou, durante a mensagem, anexar algumas imagens e fazer alguns comentários. As imagens que eu vou anexar, algumas delas já fazem um pouco de tempo, mas outras são de hoje. Porém, toda a narração que você vai ouvir durante a exibição de algumas imagens são atuais, são de hoje e foram preparadas juntamente com a preparação dessa mensagem. Eu queria trazer a reflexão do texto de hoje acerca de 3 pontos. O primeiro é que é preciso que seja semeado. Perceba que no texto que lemos, Jesus diz que um homem saiu a semear. Então, em primeiro lugar, é preciso que seja semeado. Olha esta imagem que eu vou te mostrar agora. Essas são sementes de mamão. E assim que nós abrimos o mamão para nos alimentarmos dele, essas sementes têm 2 destinos. Uma é ser jogada no lixo e a outra é ser semeada. Parte dessa semente eu plantei. Jesus nos disse que o reino de Deus é semelhante a este processo. Diz que um homem saiu a semear. Portanto, queridas e queridos, é preciso que haja a semeadura. Se nós não semearmos, o reino de Deus, que é a comparação que Jesus fez aqui, a semeadura foi o reino de Deus, se nós não semearmos, o reino de Deus não vai brotar, não vai crescer, não vai frutificar. Então, em primeiro lugar, conforme o texto que nós lemos, é preciso que seja semeado. Se nós não semearmos, é como se estivéssemos jogando aquelas sementes no lixo, ou seja, estamos descartando. E nós sabemos que o reino de Deus, ou seja, as coisas do Senhor, a forma e as coisas de Deus que Ele separou, que Ele preparou para nós, são as melhores. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso planeta, com o nosso mundo, com as pessoas, com os relacionamentos. Então nós precisamos nos voltar para o Senhor, nos voltar para aquilo que Ele projetou, que Ele planejou para nós. E cabe a nós, como seus discípulos, seus seguidores, semear. Nós não podemos nos furtar deste privilégio. Nós temos 2 escolhas. Uma, jogar fora a semente ou semearmos. Conforme o texto que nós lemos em primeiro lugar, Jesus diz que um homem saiu a semear, que um homem lançou a semente. Então, em primeiro lugar, é preciso semear. Em segundo lugar, nós destacamos que depois de semeado, nada impede o seu crescimento. Veja esta outra imagem que eu vou anexar agora. Perceba que neste copinho descartável, coberto de terra, uma daquelas sementes que eu te mostrei na imagem anterior, eu plantei aqui apenas uma semente. E este copinho com este punhado de terra foi o primeiro dia da semeadura, o primeiro dia da plantação. Veja como foi o desenvolvimento desta plantinha que eu coloquei aqui, desta semente que eu coloquei nesse copinho. Aqui já é a semente brotando e perceba que ela vai aumentando de tamanho, aumentando de tamanho. Como disse a palavra de Deus, quando nós plantamos, nós mesmo não percebendo, a gente vai dormir e a gente acorda e não sabe como, mas o crescimento acontece. É exatamente isso. Nós plantamos, semeamos e vamos dormir, vamos acordar.
Quando o texto diz que nós vamos dormir e acordar, ele está dizendo que nós continuamos a nossa vida com os nossos afazeres, continuamos a estudar, continuamos a trabalhar, continuamos a nos relacionar com as pessoas, continuamos indo à igreja, adorando, continuamos orando, continuamos enfrentando lutas e provas e continuamos também desfrutando do cuidado e da bênção do Senhor. Mas mesmo não sabendo como, o reino de Deus, ele começa a germinar e crescer. A semente que nós plantamos, ela já germinou, já brotou e está ali crescendo. Não sabemos como, não paramos os nossos afazeres, mas ela continua crescendo. Por isso, nós refletimos hoje, em segundo lugar, que depois que é semeado, nada impede o seu crescimento. Depois que nós semeamos o reino de Deus, nada vai impedir o crescimento dele. Agora precisamos compreender esta expressão, o reino de Deus. Muitas vezes nós achamos que o reino de Deus é este mundo, e realmente é, não deixa de ser também este mundo e as coisas que Deus criou. Mas o reino de Deus, principalmente quando este texto fala, é aquilo que nasce em nosso coração, é aquilo que nasce em nossa vida, é aquilo que vai sendo germinado dentro de nós e que um dia vai florescer e frutificar. Então eu queria que você hoje estivesse compreendendo essa expressão, o reino de Deus, não como o planeta, não como a criação completa de Deus como nós conhecemos e vemos. Isto também é o reino de Deus. Mas eu queria que você hoje compreendesse o reino de Deus como o resultado da proclamação do Evangelho dentro do teu coração ou do coração daquela pessoa que você falou, de que você apresentou a Jesus Cristo. Lembrando que apresentar a Jesus Cristo, falar da palavra de Deus, nem sempre é necessário que a gente vá e repita os versículos bíblicos, ou nós abramos a Bíblia e apontemos o dedo na cara de alguém, mostrando os seus erros, confrontando com a palavra de Deus. Não é isso. Apresentar o reino de Deus, proclamar o Evangelho, não se esqueça, é com a nossa própria vida, com o nosso procedimento, com o nosso dia a dia, com o nosso carinho, com o nosso amor, com a nossa atenção, com a nossa honestidade. Tudo isso, todos esses valores positivos, todas essas coisas boas, isso é a proclamação do Evangelho. Isto é a proclamação do reino de Deus, porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é tudo de bom. E quando nós agimos assim com as pessoas, nós estamos proclamando o reino de Deus. Então, entenda o reino de Deus hoje como sendo isso que alguém fez na tua vida ou isso que você está fazendo na vida de alguém. E esta semente que foi o Evangelho de Jesus Cristo, proclamado através de ações, muito mais do que palavras, encontrando o coração de alguém que você ali plantou, semeou, ou alguém que semeou no teu coração. Entenda assim o reino de Deus. E aí nós partimos para o terceiro ponto de hoje, que é o crescimento, ele é percebido por todos. Quando nós semeamos, queridas e queridos, e não esqueça, em primeiro lugar, é preciso semear, porque senão a semente se perde, se estraga, é lançada no lixo. Precisamos semear. É o primeiro ponto que refletimos hoje. O segundo é que depois que é semeado, nada impede o crescimento. Pode ter chuva, pode ter sol, pode ter seca, pode ter qualquer coisa. Essas intempéries, essas adversidades podem até atrasar um pouco, mas o crescimento vai acontecer. No momento certo, na hora certa, vai surgir aquela plantinha bem pequenininha. E a partir daquela plantinha, que já veio de uma semente menor ainda, vai surgir uma frondosa árvore. Ou seja, um frondoso reino de Deus na vida de alguém que você semeou ou na sua própria vida, alguém tendo semeado. Em primeiro lugar, é preciso que seja semeado. Em segundo lugar, depois que é semeado, nada impede o seu crescimento. E em terceiro lugar, o crescimento é percebido por todos. Veja agora essas imagens daquela minúscula semente onde eu plantei em um copinho com um punhadozinho de areia. Ali ela germinou, foi crescendo, foi desenvolvendo. Olha como ela está agora. Este foi o resultado daquela semeadura, daquela sementinha que eu coloquei naquele copo descartável. Depois que ele cresceu um pouco, eu transferi para o chão.
e aqui ele começou a se desenvolver mais ainda, e hoje esta árvore frondosa, com este caule grosso, e olha só quantos frutos ele está nos oferecendo. Acredite, cada mamão desse é mel puro, doce. Este mamão é da espécie Havaí, uma polpa muito carnuda. Viram aí que coisa maravilhosa? Assim é o reino de Deus. E eu queria, para encerrar essa reflexão de hoje, dizer a você o seguinte: algumas vezes nós achamos que as pessoas que nós queremos apresentar Jesus Cristo, elas não têm tempo para isso. Elas são muito atarefadas, não querem, estão muito ocupadas com seus afazeres, e até nós mesmos. As pessoas às vezes querem apresentar Jesus Cristo a nós e nós somos tão ocupados, nós somos tão atarefados pelas coisas do dia a dia, e esse tempo moderno tem nos consumido muito mesmo. Mas eu quero dizer a você um detalhe muito importante. Não sei se você percebeu onde foi plantado aquele mamão, num espaço minúsculo, num espaço bem pequeno, quase coladinho com o muro. E mesmo assim surgiu esta frondosa árvore, este imenso pé de mamão que dá muitos frutos. Portanto, minha querida e meu querido, não se preocupe se a pessoa que você ama e que você quer falar de Jesus parece ser muito ocupada, não tem tempo para Jesus, ou se você mesmo se acha muito ocupado e não quer ouvir a Jesus, não quer ouvir o que o outro tem a dizer, não quer receber essa semeadura. Eu quero dizer a você que, por menor que seja o espaço, e a semente precisa só de um pedacinho mesmo de terra. Portanto, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do reino de Deus, vai precisar de um pedacinho só do teu coração, ou do coração da pessoa que você ama, de um pedacinho só. Mesmo que você seja muito atarefada, mesmo que você seja muito ocupado, só um pedacinho, só um cantinho. Permita que esta semente encontre este cantinho no seu coração e faça por onde essa semente do Evangelho de Jesus Cristo, através do seu procedimento de amor e de alegria, possa encontrar, nem que seja um pedacinho do coração desta pessoa que você ama e que você está apresentando a Jesus Cristo. E tenha certeza que depois que você semear, ou depois que a pessoa semear a semente do Evangelho no teu coração, nada vai impedir o seu crescimento. E um dia você vai perceber que aquele cantinho que você permitiu se tornou um lindo jardim e que você agora frutifica os frutos do Espírito Santo, os frutos do reino de Deus na tua vida. Creia que Deus ainda é o mesmo, que Jesus Cristo ainda faz isso na tua vida e na vida de quem você ama. Que Deus te abençoe e que Ele tenha hoje falado ao teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, pela mensagem que tu hoje colocasse diante de nós. Graças te damos, Senhor Deus, por esta pessoa que acompanhou esta reflexão. Te peço que este cantinho do coração dela ou dele, Senhor, possa receber a tua mensagem, possa receber a semente do teu Evangelho. E tenho certeza, Senhor, que ela vai crescer e frutificar abundantemente. Abençoa, pois, Senhor Deus, a cada um de nós que está aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar agora com muita alegria para participar da semeadura do reino de Deus na vida de muitas pessoas, entregando o teu dízimo e a tua oferta. Você pode fazer isso através de transferências bancárias, caso você não esteja aqui em João Pessoa e não possa entregar em nossa igreja. Faça isso onde você estiver, na nossa conta corrente no Banco do Brasil. Vou te passar agora os dados. Anote, por favor. Agência 3501, dígito 7, conta corrente 29091, dígito 2. Amém. Graças a Deus por sua oferta. Que Deus te abençoe imensamente. Nossa igreja precisa muito desses recursos e contamos com a sua contribuição constante, rotineiramente. Que você possa fazer isso sempre, entregando os seus dízimos e as suas ofertas aqui em nossa igreja, ou presencialmente, se você mora em João Pessoa,
ou através de transferências ou depósitos bancários, mas tenha certeza de que todos os recursos recebidos em nossa igreja são utilizados na edificação do reino de Deus e no sustento da sua obra. Que Deus te abençoe e que cumpra na tua vida a sua palavra que diz que Ele abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos sem medida sobre a vida daqueles que são fiéis. Te agradecemos e te abençoamos por isso. Nós estamos chegando ao fim da mensagem de hoje e quero já te convidar para estar aqui na próxima. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, faça isso hoje. Clique onde tem a palavra aqui inscrever-se e depois clique no sininho, na palavra todas, para que assim, todas as vezes que nós disponibilizarmos novas mensagens aqui no nosso canal do YouTube, você receba a notificação e não perca nenhuma, ok? Que Deus tenha falado hoje ao teu coração. Que a bênção de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre a tua casa e a tua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, queridas e queridos, que o Senhor nos abençoe. Parabéns aos aniversariantes.